Então vamos ler Romanos capítulo 12, versículos 9 a 21. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, NAA. Diz assim a palavra do Senhor. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal, apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. E fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Bom, irmãos, que texto difícil, né? Para a gente ter, em alguns minutos, meditar e refletir. Um texto que daria aqui várias mensagens, mas por um contexto nosso de dinâmica de domingo e do ritmo que a gente está indo com os estudos aqui em Romanos, a gente vai tentar fazer isso nessa manhã, nesse tempo que a gente tem. E é um texto que fala da essência do discipulado cristão. É um texto aqui que fala o que é ser discípulo de Jesus. E quando fala o amor seja sem hipocrisia, está falando sobre sinceridade. Está falando sobre perseverança. Está falando sobre domínio próprio aqui nesse texto. E está falando de várias camadas daquilo que é ser um discípulo de Cristo. Mas tem uma abordagem que tem a ver com todo o capítulo 12 aqui também, porque não é interessante que esse texto aqui fala sobre esse chamado por paz, paciência, amor, uma libertação daquela vontade de vingança do nosso coração, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que há alguns momentos na vida, no dia a dia dos relacionamentos desse mundo, e que a gente percebe que, mas o certo aqui é ter justiça nessa hora. É retribuir isso que está acontecendo de alguma maneira. Não deixar isso solto. E aí como é que a gente para refletir isso e trazer o equilíbrio, ou como a gente manifesta a misericórdia e a justiça? Como é que isso anda junto? E aí perceba que no versículo 9 falou desse amor, seja sem hipocrisia. Versículo 10 fala: amem uns aos outros com amor fraternal. Versículo 14: abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. É engraçado, né? Às vezes a gente reclama de um irmão aqui na igreja, ou fala algumas coisas e não percebe que no nosso linguajar a gente não reconhece que a gente está amaldiçoando uma pessoa com as nossas palavras pesadas e carregadas, e está tudo bem. Continua cantando, e continua levantando a mão, e continua no corredor da igreja, mas um coração que está azedo, murmurador, e um coração que não perdoa, e vai contra essa palavra clara.
que ninguém precisa falar, eis que diz o Senhor. Não, ele já escreveu aqui mesmo. Porque tem gente que parece que tem que ir num culto mais agitado, ou mais isso, aquilo, outro, para parecer que Deus ali é que vai falar. Não, Deus já falou. Deus já falou o básico, o essencial, o claro aqui, para a gente falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Sou um rebelde contra a tua palavra. Sou um desobediente por escolha. Porque, irmãos, esse texto aqui nos tira o chão para nos colocar todos aqui iguais nas nossas dificuldades que temos de viver o Evangelho. Tá bom? Aliás, por isso que Romanos 12, 2 diz, renove-se, que a sua mente seja renovada pelo poder de Deus, porque só com uma mente renovada, só com uma mente transformada, é que a gente vai viver isso. Com as falhas, com os erros, mas pela misericórdia do Senhor, não se conformem com a mediocridade, às vezes, do nosso comportamento, dos nossos erros. Mas presta atenção. Vamos continuar. Versículo 17, não pague a ninguém mal por mal. Presta atenção, vivam, versículo 18, vivam em paz com todas as pessoas. Viva em paz com todas as pessoas. Eu vou falar mais uma vez, porque é impressionante entre uma ceia e a outra. A gente faz aqui a ceia mensalmente, uma vez de um dos domingos do mês. Normalmente é o primeiro domingo do mês, com maior frequência. E a gente esquece, irmãos, que a ceia, você não espera um mês para perdoar alguém, ou para pedir perdão a alguém, ou para manifestar um perdão do teu coração. Você vive isso diariamente. No dia da ceia é apenas uma concretização daquilo que você já deve estar vivendo. Viva em paz. Viva em paz com todas as pessoas. Meus amados, olha o versículo 19. Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco com mais ênfase. Versículo 20. Se o seu inimigo tiver fome, de quem está falando? Seu inimigo. Infelizmente, aqui é um reconhecimento que parece que temos inimigos que se levantam contra nós muitas vezes, mas antes de você dar nome a eles, preste atenção que a palavra de Deus diz para a gente ter como postura. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Às vezes a gente não consegue nem dar um abraço em alguém que a gente discutiu ou teve um relacionamento um pouquinho mais azedo. Já pensou, irmãos? Terrível. Eu oro a Deus sempre porque no caminhar de uma igreja há às vezes algumas discussões que se levantam entre nós. No caminhar de uma igreja, irmãos, a verdade é que há relacionamentos que são tóxicos. No andar de uma igreja há pessoas que têm o dom de uma língua afiada e você precisa dosar sobre isso. E é um pecado isso. A gente brinca, mas assim como há outros pecados que a gente exalta, o pecado da língua pesada, como é terrível isso. Mas, contudo, olha o que o texto diz aqui. Se o inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber. E muitas vezes o que eu queria dizer é isso. A gente tem que fugir às vezes de um ambiente, porque fulano está ali. Mas você viu quem está aí? Irmãos, eu falo em nome de Jesus. Eu não lembro, e peço que o Espírito Santo de Deus me lembre se tiver alguém que eu estou numa relação que, se passar por aquela porta, eu tenho que ir para o estacionamento, me esconder no carro. Não, de forma alguma. Porque senão a gente não consegue pregar a palavra. E eu quero falar isso porque não é sempre assim. Tem momentos que eu falo, opa, Senhor, se eu estou com essa inclinação que eu quero fugir da presença de um ou de outro, é porque tem algo no meu coração que tem que ser entregue ainda ao Senhor em perdão ou em reconciliação. Você tem que fazer a tua parte. Mas que bom você estar leve para poder abraçar, cumprimentar. E aqui, irmão, você não convive com o teu inimigo. Você não vai jantar com o teu inimigo no sentido de convidá-lo para vir à tua casa. Não é sobre isso que esse texto está falando. Mas, ao mesmo tempo, olha como termina o texto. Vença o mal com o bem. Não fala, vença o mal na pancada. Vença o mal, pisa sobre o teu inimigo. Essa é uma distorção dos textos ali nos Salmos, que inclusive a gente está aprendendo a orar, cantar, porque tem um lugar, inclusive, nos Salmos, que é para a gente coloca essa raiva, coloca esse negócio diante do Senhor e deixa nas mãos dele. Aliás, é o que o texto vai dizer aqui, a gente vai daqui a pouco para ele, né? Porque tem gente que pensa que deixar a vingança nas mãos do Senhor é que ele vai executar a pessoa na hora, né?
Como alguns discípulos queriam, né? Mandar fogo do céu. Ó, manda fogo consumidor. Já pensou se Deus agisse assim comigo também? Porque pode ser que algum irmão esteja fazendo essa oração também. E eu sou a oferta a ser apresentada ali desse querido irmãozinho. Já pensou, irmão? Que loucura, né? Nossa cabeça. Mas aí aqui, vença o mal com o bem. Só o Evangelho tem essa mensagem. Porque é isso aqui para dar glória a Deus. Não termina falando, faça tudo isso porque aí você vai ganhar alguma coisa em troca. Não é sobre troca. O Evangelho é algo que você faz porque Deus é digno. Porque Ele é digno da tua atitude. Você percebeu aqui que o texto ele não apresenta desculpas para você fazer tal e tal coisa. Você vai fazer tal coisa porque o Senhor é digno. Então, irmãos, se devemos amar nossos inimigos, se esse amor envolve tratá-los melhor do que eles merecem, porque não está falando sobre mérito, não é sobre o que eles merecem, é tratar melhor do que eles merecem, não retribuindo o mal com o mal, mas abençoando, e abençoando de coração, ajudando quando alguém que te faz o mal, mas precisa de você. E aí você interfere com amor. Irmãos, esse ensino aqui está alinhado com algo que Jesus já disse nos evangelhos. Olha o que Jesus disse, é Jesus dizendo em Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 31. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Aliás, que atitude para você quebrar o ódio no teu coração. Ore por essa pessoa que te movimenta um negócio esquisito. Ah, Senhor, está estranho então, Senhor, mas abençoa. Eu não quero que a ira tome lugar, não quero que o medo, não quero que o anseio. Aí a gente vê gente entrando na depressão, gente entrando num caminhar terrível, emocional, porque não perdoa. E por que não perdoa? Porque não ora. Desculpa, irmãos. Vamos falar o beabá claro aqui. Você não perdoa porque não tem uma vida de oração. Porque se você tiver uma vida de oração, não dá para carregar o ódio. Não dá para carregar relacionamentos quebrados com todo mundo. E basta ver o rastro que está atrás de você para ver que tem algo errado. Pode ser com muitas pessoas, mas suspeite quando são muitas pessoas permanentes na sua história. É um rastro de destruição muito próximo, porque na vida que a gente vai observando e vai vivendo, e cada um aqui tem uma história para contar, não é toda hora que tem um relacionamento quebrado, não é toda hora que tem uma palavra, né? E isso, gente, estamos falando de começar de nós, igreja, começar da nossa casa. Quando tem um ambiente que está sempre em atrito, sempre, peraí, Senhor, abre os meus olhos para entender que um padrão está quebrando o princípio. E aqui é isso, irmãos. Jesus está falando, abençoem aqueles que o amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. Ao que lhe tira a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. Se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Mas preste atenção numa coisa, olha que interessante. Alguns princípios aqui para a gente agir dessa maneira. E uma das verdades que é revelada nesse texto de Lucas e no texto que a gente está lendo em Romanos 12, é porque agir dessa maneira revela algo sobre a maneira como Deus é. E uma das primeiras coisas que a gente pode destacar é que Deus é um Deus misericordioso. Ô Senhor, se o Senhor não fosse misericordioso, onde é que eu estaria hoje? Aqui, na frente da igreja, com um grupo bonito que nós temos hoje da igreja e minha família, é que eu não estaria. Porque a misericórdia do Senhor começa na minha vida, na minha história. Eu sei o que Deus fez, tem feito, e pela graça e misericórdia dele, vai permanecer fazendo, continuar fazendo. Ainda mais nesse mundo caído, nessa carne que ainda está aqui, né, em mim, e quer às vezes tomar o lugar
da obra que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que é nascido de novo. Então, Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso. Então, irmão, antes de abrir a tua boca para maldizer a vida de alguém, reconheça que o Senhor é misericordioso, é na sua história, é na sua vida, é comigo e depois com nós, conosco, com o coletivo, com o povo de Deus que você pertence. Até porque, se você é nascido de novo, a obra dessa redenção bendita começa na tua vida, mas é na tua vida e agora você pertence a uma família, povo de Deus. Ninguém está aqui em carreira solo. Então, Deus é misericordioso. E veja o que diz Salmo 103, versículo 10. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Bendito seja Deus. Porque se tem coisa errada na minha vida, Senhor, mas obrigado que o Senhor não me retribui de acordo com as minhas iniquidades. Mateus capítulo 5, versículo 45 diz assim: porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Dia de sol hoje. Senhor, obrigado que é só na comunidade Batista de Santo André, na rua Pirassununga, que está um tempo bom hoje. Bendito. E olhar para a vida esquisita é esse? Não. Está sobre a vida do ímpio que está dormindo agora, em vez de estar aqui no culto da igreja, do outro lado da rua. Aquele que está talvez aqui no prédio atrás, do lado vizinho, a gente está aqui adorando. Tem outro que está dormindo, está na soneca, que tem nada a ver com o coração dele ligado ao que o Senhor está fazendo. Mas a vida está andando. Esse Deus de misericórdia continua se manifestando sobre o justo e o injusto. E olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, perdoa quem? Quer dizer que eu preciso de perdão, então? Não é só quem me ofendeu? Porque eu sou perfeito. Eu não preciso... Tem gente que se comporta assim. Sempre o problema é o outro. É o outro, é o outro, é o outro. É quem me fez, é quem não sei o quê. E aí, é engraçado, né? Bom, vou até parar por aqui porque já caiu a ficha. Quando a gente... Não! Ele me perdoou. E se eu fui perdoado, eu também posso perdoar. Porque perdoar é uma das expressões que eu vejo no meu Deus, que é misericordioso. Então eu quero demonstrar algo que Deus, como Deus é, como Ele age, como Ele se manifesta. E eu quero viver esse negócio. E uma outra abordagem aqui, irmãos, por que eu posso manifestar esse Deus misericordioso, como Ele é, a misericórdia do Senhor? Porque o coração daquele que está em Cristo, o coração daquele que é nascido de novo, é um coração que está satisfeito no próprio Deus. Por isso que não tem espaço para vingança, para o ódio, porque o meu coração não está sendo guiado pelas coisas dessa vida terrena. Não é porque eu não consegui ainda trocar de carro, não é ainda porque o emprego, as coisas estão difíceis. Não, está difícil. Continua batalhando, mas ao mesmo tempo, mesmo na avalanche de coisas, o meu coração está satisfeito no Senhor. E preste atenção, eu também vivo isso. Quando a gente está passando um momento que a dor chega, que circunstâncias pesadas nos envolvem, e eu clamo, eu peço perdão, eu peço para o Senhor agir com misericórdia e graça, e agir com milagre, e isso não acontece ainda. Uma certeza que você pode ter é que o Senhor continua trabalhando no seu caráter, na sua formação. Ele ainda não completou a obra, porque Ele diz que há de completar. Mas fica firme, não desiste, porque é sempre um lembrete no meio dessa circunstância. O meu coração precisa estar satisfeito no Senhor. Não na resposta da minha oração, que eu acho urgente. Não na resposta do milagre, da enfermidade, que no meu coração ela é urgente. Mas se ainda está
em andamento alguns processos do Senhor na nossa vida, é porque o meu coração precisa aprender a estar satisfeito no Senhor. Porque ainda que a figueira não floresça, eu quero permanecer em Cristo. Aquele texto de Abacuque que boa parte da igreja conhece. Ainda que, coloca, preenche, ainda que esteja passando por tal circunstância, ainda que, mas eu quero aprender a ter meu coração satisfeito no Senhor. Não é sobre a minha vontade. Aliás, olha que Hebreus capítulo 10, versículo 34 diz: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Quer dizer, há lutas aqui. Há períodos que parecem até de insegurança, sei lá do quê. Porém, contudo, peraí, mas aqui ainda não é o meu lar definitivo. Eu estou de passagem. Irmão, se liberte dessa conquista futura que parece que nunca vai chegar, que sempre vai estar sendo retardado, mas ao mesmo tempo, e fica um coração sempre ansioso e não tem satisfação. E o Senhor está querendo nos ensinar aqui, peraí, mas tem coisas ainda por vir em Cristo Jesus. Tem coisas que serão completadas não nessa vida terrena. Para quem está em Cristo, há algo superior e durável por toda a vida eterna. Porque já temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso eu acordo hoje, eu vou escovar meus dentes, eu vou lavar meu rosto e vou preparar o café da manhã, porque não vai vir um anjo do céu com aquele pão na chapa gostoso. Né? Pão na chapa, oh Senhor, envia teus anjos com maná, um pão na chapa, aquela média gostosa e o livro aberto na mesa ainda. Aí é completar, né? Aí é o céu na terra. Mas não é assim. Você ora, se vai ter provisão é porque você trabalhou no dia anterior, é porque, ou então se você está desempregado, e claro, há milagres do Senhor que Ele intervém em tudo isso. Mas peraí, não é interessante isso? Você ora e age. Você ora e se move. Você ora e faz aquilo que o Senhor vai conduzindo, ensinando. Mas, contudo, o meu olhar não é só para o agora. Tem um olhar de esperança sempre no futuro. Porque senão, irmãos que estão vivendo o luto no dia de hoje, esse luto esmaga a gente. Ele é o ponto final para muita gente que está sem esperança, porque o olhar dele ou dela não está em Cristo Jesus. Está só na coisa, naquilo que aconteceu, na pessoa que perdeu, no coração que se... Não. Mas tem choro porque tem sentimentos, tem vínculo, tem valor. Mas espera aí, há esperança sempre para aquele que está em Cristo. Porque ao mesmo tempo, por que eu não vou mover meu coração para a vingança, para o ódio, para o rancor, para a perda da esperança? Porque há algo superior e durável, como diz esse texto que a gente acabou de ler. Porque esse mundo não é o nosso lar. Porque Deus é a nossa recompensa maior. Irmãos, a recompensa maior não são as ruas de ouro do céu que está por vir, nesse linguajar nosso que a gente encontra, inclusive em Apocalipse, mas a gente não está no Bitcoin gospel, esperando dar um lucro eterno. Não é sobre isso. Isso é uma lógica econômica esquisita. Nosso olhar é que Deus é a nossa recompensa maior. Cristo é a nossa recompensa. O Espírito Santo de Deus que já habita cada um de nós. É por isso que tem uma oração que eu aprendi com o pastor Carlos Macor, que tem um livro, A Vida que Satisfaz, baseado no texto de João 15. Inclusive, eu estava tentando convidá-lo para vir pregar nesse ano, mas ele, por questões da idade agora e de cuidados com a sua saúde, ele mora em São José dos Campos, ele não está conseguindo se deslocar com frequência, está se reservando um pouco mais. O livro dele, inclusive, está esgotado, que é um livro que eu queria trabalhar aqui na igreja. E ele, nesse livro, ele fala algo simples sobre esse princípio de João 15, que é sobre nós lembrarmos que, se você está em Cristo, permaneça na videira. E permaneça na videira diariamente, lembrando do teu coração. Acordou hoje? Abriu teus olhos? Meu pai que tem uma expressão bacana, né? Que ele fala assim, acordou morto. Né? Alguns aí, parece que, né? Ninguém acorda morto, né? Mas, presta atenção, acordou? Abriu os olhos? Respirou?
Está em Cristo? Lembra teu coração. Senhor, obrigado. Que aquilo que eu penso que está faltando, não está. Aquilo que você pensa que está faltando, não está. Porque o Espírito Santo de Deus já habita a minha vida. Irmãos, isso muda o teu olhar para essa circunstância que você está vivendo. Aprenda a acordar pela manhã, é tua oração. Sempre lembrar teu coração que oscila. De acordo com a ventania, a tempestade que está vindo, a tempestade vem tirar os nossos olhos do Senhor que está caminhando sobre essa tempestade. E aí, lembra, Senhor, é mais um dia. Obrigado porque o teu Espírito Santo não deixou a minha vida. Ele já habita em mim. E aquilo que eu penso que está faltando, não está. O que está faltando na tua vida não é a cura. O que está faltando na tua vida não é aquilo que você está colocando um nome. Se você está em Cristo, o Espírito Santo de Deus já habita em você. Ele já perdoou os seus pecados. Você já tem uma nova história em Cristo Jesus. E por causa de tudo isso, há esperança a todo aquele que está em Cristo Jesus nas diferentes estações da sua vida. É o que a gente estava no encontro de casais com um tema trabalhando aqui na última quarta-feira. Irmãos, na vida, casamento, na vida solteira, de solteiro, todo mundo tem diferentes estações na vida. Todo mundo vai viver uma estação diferente. Porém, contudo, a questão é passar por essas estações em Cristo, com o Senhor. Mas aí, lembre que o Senhor quer manifestar sua misericórdia através da tua vida e na tua vida. E a misericórdia do Senhor, ela se manifesta quando a gente também lembra que o Senhor me satisfaz. Senhor, meu coração está satisfeito no Senhor e nisso eu quero glorificar o teu nome. Nisto eu quero glorificar o Senhor. Porém, esse texto também fala, aliás, é o que nós vamos entrar, Deus permitindo, no próximo domingo, em Romanos capítulo 13. Deus é mais do que misericordioso. Que Deus é misericordioso, Deus é justo. A misericórdia e a justiça de Deus, elas caminham juntas. Deus é mais do que misericordioso. O versículo 19 diz assim: a mim pertence a vingança, é Deus falando, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Em outras palavras, nenhum mal ficará sem punição. Nenhum mal ficará sem punição. Pode parecer que o mal está vencendo agora. Pode parecer que está se prolongando por muito tempo. Mas todo mal sofrerá a sua punição. Que Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Mas a ira de Deus, não sou eu, André, vou me impor nessa história. A ira de Deus retribuirá todo o mal. Seja no sofrimento, na morte de Cristo para aqueles que se arrependem e creem no seu Filho amado Jesus, ou no inferno para aqueles que não o fazem. Mas a questão é que, quando eu retribuo, é questão de retribuir mal com o bem, não é apenas porque Deus é misericordioso, mas eu sabendo que Deus é justo, eu demonstro a sua misericórdia e me submeto à sua justiça. Deus é justo. A ira está na mão dele, não minha. É ele que vai agir com justiça no momento certo. E eu vou demonstrar a sua misericórdia, sendo misericordioso. E a sua justiça, eu vou me submeter a ele. E aí presta atenção, porque ao mesmo tempo há muitos versículos e exemplos bíblicos onde Deus nos dá responsabilidade e autoridade. Dá responsabilidade e autoridade aos homens para, de alguma forma limitada, manifestar essa sua justiça e frear o mal no tempo agora, de hoje.
sem isso ser uma contradição ao espírito de amar o inimigo, que encontramos aqui em Romanos capítulo 12. Aí é uma parte difícil desse texto, porque quando você lê um texto, mas a gente tem que ir para o todo que Deus vai revelando na sua palavra, inclusive em Romanos. Mas olha algumas ilustrações e exemplos bíblicos que a gente tem sobre uma responsabilidade que nós temos como homens e mulheres e que o Senhor compartilha isso conosco. Primeiro, começa em casa, com os nossos próprios filhos. São exemplos, porque há muitos mais. Só para a gente poder caminhar um pouco e entender. Espera aí, o Senhor nos dá a responsabilidade de educar nossos filhos. E se você não tem filho, você é filho. Então esse negócio é para todo mundo. Não é sobre quem tem filho ou não, porque como filho, isso te envolve. Então envolve todos nós. Homens e mulheres, crianças, jovens, independente da faixa etária que você está. Mas nessa linguagem do mundo hoje, que a disciplina é um negócio complicado de falar, mas a Bíblia fala. Ela nos ensina a unir misericórdia e justiça ao perdoar e punir também os nossos filhos com disciplina. Salmo 103, versículo 13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os teme. Nesse mesmo Salmo 103, no versículo 10, antes, diz assim: Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Aquele texto que eu já citei aqui. Mas aí ele diz também em Provérbios 13, 24, o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde o cedo. Disciplina, não falou que espanca, filho. Né? Dá para perceber a proporção. Né? Ninguém está sendo estúpido, tolo. Então não vem com distorção do mundo moderno para falar sobre o que o texto diz, que fala sobre disciplina. Firmeza. Sim, não. Pode, não pode. Você ensina teu filho, porque teu filho de 2 anos não domina a tua casa. É você que tem essa responsabilidade. Aí eu vou ligar o tablet. Porque ele está muito nervosinho. Que loucura é essa que a gente está vivendo? Não, porque ele não sabe se comportar sem... O meu celular está ali, né? E tem que colocar lá nos desenhos, porque é o único jeito de se comportar enquanto a gente come. Enquanto come, ele aprende. Aí ele derruba coisas, porque faz parte do processo de aprender. E suja, e dá trabalho, e grita com você. E você volta e ensina. Porque dá trabalho, tem que arregaçar a manga, tem que suar. Uau, a gente sua até agora. A Laura está com 13 e a Esther está com 9. E a gente sua em casa. Ela está ali comportadinha porque não quer passar vergonha aqui em público com todo mundo. Né? Mas a gente soa e nesse processo a gente erra. Como a gente erra. Meu Deus do céu. Como tem coisas que a gente não queria fazer, que a gente não queria falar naquele tom, que a gente não queria ter agido com aquela força que agiu em tal momento. Todo pai sabe. Mas todo mundo que aqui é geração raiz também sabe que bendito metiolate, né, que o pastor Marco Aurélio introduziu para muitos irmãos aqui. Estou brincando aqui, né? Não chegou a tanto, né? Mas, irmãos, como o mundo avançou em bondade, misericórdia e justiça, né? Quando se inverteu esses princípios aqui. Basta olhar essa sociedade torta que a gente está hoje, que a minha geração ajudou a estragar mais ainda. E toda a cultura conspira contra. Mas olha o que Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É claro que a gente já fez muita coisa besta, tola, estúpida, porque a gente também provocou já nossos filhos a ira. Tem coisa, poxa vida, era só ter dado um abraço, era só ter escutado naquele momento que o grito, na verdade, era para chamar minha atenção. Talvez aquela rebeldia era só porque queria que estivesse junto por mais 1 minuto. Então a gente erra nesse processo todo, mas espera aí. Né? Vai para a palavra de Deus e reconhece primeiro que, irmãos, nós somos desequilibrados. Senhor, tem misericórdia. Como há desequilíbrio na minha vida, na intensidade das coisas. Mas, Senhor, tem misericórdia, porque a tua palavra é clara sobre isso. Porque quando um filho desonra seu pai e sua mãe, a Bíblia não fala simplesmente para você continuar abençoando o seu filho e fazer de conta que está tudo bem. Ele me amaldiçoou, ele foi estúpido comigo, ele me desobedeceu.
eu vou oferecer outra face para ele. Peraí, você está misturando os versículos e o ponto aqui. Pai é pai, mãe é mãe, e pai e mãe são amigos dos filhos, mas continua sendo pai, continua sendo mãe. E é da onde vem a disciplina e a ordem em casa. É onde essa sociedade está de ponta cabeça, irmãos. É onde o mundo virou, está de pernas para o ar e está tudo zoado. Que filho que está dentro de casa, e quarta-feira foi muito legal para a gente entender sobre isso, porque a gente está nesse conceito também esquisito de filho de 30 anos, que realmente está debaixo de teto aí. Tem algumas coisas na Europa, no mundo ocidental aí, enfim, América do Norte, todas as coisas que tem da cultura europeia, que lá também há um exagero, porque lá com 16, 17 anos, os filhos saem de casa e começam a vida independente. Quem sou eu para colocar agora para você, na nossa cultura, para falar qual que é o limitador disso ou daquilo outro? Mas, irmãos e irmãs, há limites. Não é possível você estar com o teu filho solteiro de 40 anos de idade dentro da tua casa e achar que isso é uma normalidade. A não ser por um período, que aí há períodos de crise, há um período de socorro, mas isso permanentemente, faz 10 anos que está essa crise, a não ser que seja alguma coisa de saúde. Então, por favor, quando a gente fala, a gente nunca está esgotando, né, a diversidade de caos que há nesse mundo afora. Porém, contudo, pai e mãe precisam aprender a conversar, marido e mulher, sobre isso, sobre algumas questões dessa disciplina, dessa ordem. Porque nosso amor, a misericórdia, mas a justiça também dentro da nossa casa, ela revela a justiça de Deus também e a sua misericórdia. É que nem na educação. Você não recompensa alguém que não aprende por conta própria com boas notas. Ai, que bonitinho. Vamos compensar. Fulano tirou 10, outro tirou... Tudo passou, né? Rastejando ali. Tudo cobra, mas rastejando perto do zero. Né? Porque antigamente cobra era, o cara, né, afiado. Era diferente. Mas agora a cobra é rastejar perto da nota ali, mínima, o máximo ali, para se passar. Oh, não, peraí. Tem princípios. Até porque na educação, tem negócio de notas, de alunos que vão bem, alunos que vão mal, é para falar que, olha, existe uma verdade. Existe forma da gente medir algumas coisas na vida. Existe bom desempenho, existe mau desempenho, existe preguiça, existe gente que está ralando ali, batalhando para avançar na vida. Então a escola é a escola. Ali é a escola que você vai, né? Vai afiando, vai levando ali, às vezes, algumas bordoadas do negócio, às vezes, de novo, não é perfeito, ninguém está falando sobre isso. Mas também, ao mesmo tempo, vamos compensar todo mundo aqui, porque todo mundo vai ganhar o prêmio. Né? Quer dizer, você vai para uma competição e todo mundo sai com medalha. Né? Todo mundo... Já entendeu a ideia? E há excelência na vida. Há coisas que se destacam. Existe nota baixa, existe nota alta, existe coisa feia, existe coisa bonita. E o nome para isso é verdade. Existe a verdade. Existe aquilo que você está trabalhando por. Então, não confunde onde há misericórdia e onde há justiça. E quando isso é quebrado, como fica desequilibrado as coisas, como fica esquisito. Por exemplo, a Bíblia vai falar que um trabalhador merece o seu salário. E vai dizer que o preguiçoso não. Porque imagina o pessoal que tem empresa aqui entre nós, e temos alguns irmãos que têm empresa, mas de repente... alguns funcionários decidem trabalhar menos. E aí você fica, e aí, senhor, será que eu posso demitir ou não? Você está indo sobre a conduta da sua empresa, que foi firmada no contrato e tudo mais, da maneira legal, você tem que exercer algum tipo de justiça ali, porque alguns estão trabalhando mais, outros estão trabalhando menos, e você tem uma responsabilidade sobre isso. Existe um negócio, existe uma ordem econômica. Aliás, há uma ordem econômica, você gostando ou não desse nome, há algumas coisas que Deus estabeleceu nesse mundo e que não adianta, se todo mundo ganhar em cima de um auxílio dos outros, a conta chega para todos. A coisa quebra. Então, um momento, e aí de novo, gente, não estou falando, quem sou eu para falar em poucos minutos aqui sobre plano de governo, isso, aquilo, outro, então não é sobre... economia capitalista, não é sobre socialismo, não é sobre aquilo, é sobre
uma bagunça que vai vivendo, mas existe ordem econômica, existe custos, existe quem trabalha. Aliás, tem uma ilustração que Paulo vai falar na sua segunda carta aos Tessalonicenses, porque ele passou ali pela igreja em Tessalônica, alguém começou a espalhar a ideia de que o dia do Senhor estava próximo, e o resultado disso é que algumas pessoas nessa igreja, nessa região ali, começaram a parar de trabalhar e começaram a viver uma vida de ociosidade. Não, o Senhor está por vir, eis-me aqui, Senhor. Né? E estão lá na rede esperando a volta do Senhor, né? E aí está esperando ser alimentada pelo outro irmão da igreja que continua a trabalhar, né? E porque precisa comer, né? Enquanto o dia do Senhor de fato não chega, tem 24 horas que serão vencidas e esse corpo aqui precisa ser alimentado, né? E aí Paulo chega ao ponto que ele precisa escrever e lembrar ali no texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 10 a 12, aí ele fala, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos do Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Oh, que texto prático. Sim, temos pessoas desempregadas na vida da igreja. Sim, a igreja tenta auxiliar algumas circunstâncias de dificuldade, mas continue refazendo seu currículo, continue a bater algumas portas. Hoje à noite tem um tema, inclusive, aqui na igreja sobre vocação, sobre trabalho, sobre o que quer arregaçar as mangas para a glória do Senhor também. E essa a vida, irmãos. Aí o que a gente vê? A gente tem que tentar discernir o momento, o que está acontecendo, o porquê das coisas. Mas que papo é esse de ser ocioso? Né? Que não, né? Eu vou voltar para a história dos marmanjões aqui, que às vezes o papai e a mamãe já estão aposentados, tem uma condição que era para ser estável, era para ter uma estabilidade, tinha ou tem casa própria, tem aposentadoria, mas aí eu ia falar Pac-Man, né? Por causa daquele bichinho que come, né? O filhinho virou um Pac-Man, daquele jogo lá que come as bolinhas, né? E não sai, e ainda quer dar palpite na casa do pai e da mãe. É uma coisa desequilibrada. E é uma coisa que papai e mamãe, olha, eu sei que é difícil de agir, mas que Deus dê graça. Que não sou eu que vou intrometer nesse assunto. Mas quebra de princípio. Quebra de princípio. Alguma coisa tem que ser feita em nome de Jesus sobre isso. E a gente está vendo isso a monte. E dói. Interessante, a Bíblia também ensina que existem autoridades na sociedade. Autoridades civis têm o direito de usar, inclusive, a força para punir infratores. Polícia tem direito de prender criminoso à força. Juiz tem direito de prender pessoas ou condenar de outras maneiras por crimes, alguns mais graves, outros com multa ou por outros tipos de contravenção. São autoridades. Agora, policial não vai lá, eu sou policial de Jesus, vou dar face para o bandidão lá me bater. Né? Policial não vai dar outra face quando atua como representante ali da autoridade que o Estado deu. Isso é uma confusão com o texto, inclusive domingo que vem, Deus permitindo, Romanos 13, vamos dedicar um tempo para falar sobre isso. Aliás, estou falando isso, irmãos, porque existe uma das igrejas históricas ou prega sobre essa questão aí de inclusive, se você é cristão, não pode ser policial. Né? No Brasil não está tão presente, né? Mas isso está nos grupos menonitas, dos Quakers. Eles pegam as palavras de Jesus nesse sentido aqui e faz uma aplicação que quebra a autoridade civil estabelecida. A questão é só saber, no dia que a casa está pegando fogo, você chama o irmão da igreja para ir lá te socorrer ou o bombeiro que vai com autoridade e treino? Né? Então, assim, um bandido na tua casa, fazendo mal à tua família, você vai ligar para os samaritanos ou você quer que a polícia chegue para intervir? Aí isso quebra, né? Eu não vou nem entrar no mérito aqui das ondas de hoje aqui, porque há uma falação que ela é frágil.
contra a autoridade civil, porque é uma rebeldia tola. E aqui não está falando para você apoiar qualquer tipo de autoridade. Porque há momentos que acontecem revoluções, que acontece, o sistema vira de cabeça, mas não é isso que está falando. Está falando sobre o momento onde aqueles que têm autoridade estão promovendo a injustiça. Estão falando do que seria propósito de Deus. Romanos 13, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bíblia ensina, inclusive na vida da igreja, tem disciplina de membros. Quando irmãos em Cristo decidem intencionalmente, ou talvez, enfim, de uma maneira que cada um é que vai saber responder sobre isso quando vive uma fase dessa, persistir ali no erro, num pecado, num comportamento errado contra a palavra de Deus e contra aquele grupo onde ela congrega e ali é sua igreja local. E aí chega uma hora que fala, não, isso basta. Não é só perdoar. Não, tem uma hora que há disciplina na igreja. Há erros que, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14, diz assim, caso alguém não obedeça a nossa palavra, ali, a autoridade apostólica que Paulo está falando aqui, né? Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele para que fique envergonhado. Em outras palavras, existem momentos que a disciplina eclesiástica não é oferecer outra face. Tem que agir. Envolve tratar uma pessoa do nosso meio um certo grau de rejeição, mas não é de uma forma estúpida, grosseira, com raiva, enfim, na carne, né? Não. Isso é para visar ainda que essa pessoa seja salva a longo prazo, seja restaurada. Porque tem pessoas que pecaram no meio da igreja, fizeram mal, não há o fruto do arrependimento, mas depois essa pessoa continua falando, mas você viu na igreja, me trataram, me expulsaram, fui excluído, fui não sei o que, isso. Irmãos, eu já vi muitos casos que foram feitos também coisas de maneira que tem que ter sido com mais cuidado, com mais temor a Deus, mas há disciplina na vida da igreja. Aliás, o que não tem tido de disciplina na vida da igreja cria esse caos que a gente vê nos dias de hoje do desequilíbrio que virou. Porque de uma coisa foi para outra. E aí não há mais disciplina na vida da igreja. Aqui na nossa comunidade mesmo, claro que no tom que está falando aqui, foram poucas vezes que aconteceu. Mas tivemos que intervir nesses 14 anos de história da nossa igreja, né? Teve já alguns pontos gravíssimos de um comportamento errado e que tivemos que convocar a igreja para uma assembleia e conversar. Por quê? Porque já tinha sido conversado, tratado, colocado e a pessoa decidiu permanecer no pecado. E foi triste, foi horrível. Só que aí, por formalidade, até contar isso aqui, de maneira alguma, expondo qualquer situação do nome da pessoa ou das circunstâncias que é do passado nosso e distante, né? A pessoa já não estava membro da igreja naquele momento. Então a igreja não tinha como excluir a pessoa, formalmente, por uma questão de ordem. Mas a gente precisou chamar a igreja porque a coisa ficou num volume e foi escândalo. E a gente precisava se posicionar. Porque aí, entre esse negócio, a gente tem agora o crente quinzenal, o crente que vem de mês sim, mês não, o crente online, aí vira essa loucura. E aí a pessoa perde, né? Quando você está dando, às vezes, algum recado aqui, alguma coisa, a pessoa ainda está ou transitando em algum lugar, ou outra circunstância de não acompanhar. E aí a gente tenta, pelo menos, né, ser claro, falar, mas, irmãos, dói. Na verdade, como é bom e difícil também, quando a gente tem situações de embate, precisa chamar para conversar, mas aí naquela conversa, uma, na segunda, na terceira vez, mas há conserto. Porque a ideia de chamar para conversar é que haja conserto, que haja restauração, que haja misericórdia de Deus ali. Que não chegue a esse ponto. Então ninguém pula etapa aqui. Não é sobre isso que está falando o texto. Porém, o que eu estou falando agora de exemplo é diferente daquele que está em Romanos 12, 20. Sobre se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Então, esses exemplos, que parece que não é sobre tratar as pessoas melhor do que elas merecem, porque parece que você tem que manifestar algum tipo de justiça e cuidado e disciplina ali,
é tratar em parte como elas merecem, como é que a gente equilibra esse negócio? Porque é isso que a justiça faz, e é isso que a misericórdia também tenta nos ajudar aqui nos exemplos que nós temos na palavra do Senhor. Irmãos, esses exemplos, eles vêm aqui para enfatizar, sublinhar que justiça entre os homens faz parte da vida e deve fazer parte dela. Nem tudo funciona na misericórdia, nessa vida, nessa sociedade que a gente está aqui. Algumas coisas funcionam na base da justiça. Mas, porém, como é que a gente traz Romanos 12 agora para essas verdades? E uma coisa que eu queria destacar, irmão, só estudando esse trecho aqui com outras referências e textos que eu fui ler, é que aí me chamou a atenção essa abordagem, que essas ilustrações que eu passei para os irmãos agora, não sei se vocês perceberam, mas não fala de indivíduo tratando o outro indivíduo. Fala de instituição, tratando o indivíduo, a pessoa. Então, envolve instituições, isso muda. Não é eu querendo tratar o irmão Carlos, ou querendo tratar fulano, ciclano, isso. Não é uma coisa pessoal, mas a instituição estabelecida por Deus tratando situações. Por quê? São instituições ordenadas por Deus que estão representando a sua misericórdia e a sua justiça. E o motivo de demonstrar essa justiça é o mesmo motivo de demonstrar a misericórdia. E aí quem entra? O Senhor tem misericórdia para a gente poder praticar essas coisas de acordo com o que a tua palavra nos ensina. Irmãos, há instituições estabelecidas por Deus, e são instituições que têm um fundamento de justiça. Família, educação, empresa ou empregos aí que a gente trabalha no dia a dia, na sociedade, Estado, igreja. Cada uma dessas instituições, Deus determinou que existisse. Não é criação apenas de homens, não é da mente humana que saíram, mas são coisas ordenadas por Deus para o bem de toda a criação. Mesmo nesse mundo caído, elas continuam em andamento, têm o seu valor. Só que essas instituições, para existirem, e instituições, de novo, ordenadas por Deus, envolvem um grau aqui de fundamento de justiça humana. Porque senão as instituições elas não duram, não permanecem, viraria o caos. Se a instituição fosse viver apenas manifestando misericórdia, o caos ia inverter a ordem das coisas. Por isso que há exceções da misericórdia, de intervenções que, não é a justiça agora se manifestando em tal e tal caso, mas a misericórdia vem aqui. Mas presta atenção, se é para trabalhar, tem hora, tem algumas metas que são estabelecidas, tem algumas regras ali, para você ter o pão de cada dia, ter o salário que foi combinado, ou o lucro que foi acertado, algumas regras para o pagamento ser feito, algumas regras, inclusive, da lei, tributárias, né? Estava falando com o Renato, que é contador aqui da igreja, nosso tesoureiro, né? Aí a gente vive todo ano esse momento de prestação de contas. Para quê? Para manifestar a justiça da pessoa. Se todo ano o governo federal falasse, agora vamos manifestar a misericórdia, né? Sobre toda a população. Aí não é sobre se você vota no partido de esquerda ou de direita, isso quebra, não vai andar. Já pensou toda instituição de autoridade civil na justiça, o juiz batesse ali com misericórdia na reta final? Não vai andar. Agora, tem momentos que há perdão. Tem momentos, inclusive há perdão, às vezes, de coisas públicas, não é? Não tem o perdão do IPTU atrasado? Aí o cara fica esperando. 15 anos depois ele está esperando ainda. Está com aquela conta atrasada, volumosa, né? Aí ele age mais pela safadeza e esperteza, né, da carne do que o temor a Deus. Mas aí já é outro assunto. Mas não é assim. Então, nessa ordem de sociedade que o Senhor nos colocou, e a gente vai falar mais sobre isso em Romanos capítulo 13, há instituições que o Senhor estabeleceu, mas tem que ter algo que nos ajuda a caminhar, porque nós somos povo de Deus, nascidos de novo. Há uma diferença entre nós que estamos em Cristo, porque tanto a misericórdia quanto a justiça revelam a verdade sobre o nosso Deus. E aí, como é que a gente faz isso?
Porque a justiça, ela tem que fluir do nosso coração, não movida pela raiva, não movido por inveja, não movido pelo medo, mas o mover de justiça do nosso coração tem que fluir de um coração que foi profundamente tocado por nosso Deus, que está seguro no Senhor, satisfeito em Deus, de um coração que tem prazer no Senhor e não esmagar alguém. Não, porque agora, quando os evangélicos tomarem o poder, olha tanta gente falando em nome de Deus, no poder, o nome do Senhor e fazendo besteira. Besteira nessa eu ia até falar outra coisa, gospelândia, né? Misericórdia. Quanta coisa feita com tolice, porque você pensa que a pessoa falou em nome de Jesus, mágica. Tudo acontece, né? E falar as palavrinhas mágicas em nome de Jesus, a pessoa já é um autêntico cristão. Que tolice é essa? A vida não dá fruto nenhum. Não dá sinal nenhum de arrependimento. Mas porque eu falei em nome de Jesus, ele é do Senhor, não é? E não tem nada a ver. Mas aqui, irmãos, Senhor, um coração que se submete à autoridade de Deus, quer manifestar a misericórdia de Deus e a sua justiça, quando for possível. Porque Deus nos chama para sermos misericordiosos, Deus nos chama para defender a sua justiça, e Deus nos chama a confiar em Cristo acima de todas as coisas. Então, irmãos, Deus nos chama para sermos misericordiosos, retribuindo o mal com o bem, tratando os nossos inimigos melhor do que eles merecem, mas isso tem a ver comigo, André, tratando meus inimigos. A autoridade do Estado vai tratar com a justiça dentro daquilo que a lei permite e daquilo que é possível agir. Perceba que há uma diferença da instituição e eu, indivíduo. Não sou eu que vou, eu quero manifestar a justiça de Deus, quero acabar com aquele negócio ali. Não. Isso tem a ver, às vezes, com a proteção da minha família. Por exemplo, se um bandido entra na minha casa e quer fazer mal às minhas filhas e a D, eu não vou dar outra face. Quem te disse que é para dar outra face? Opa, você está entrando em uma instituição que Deus me deu autoridade ali para guardá-las. Vem um estuprador na tua casa, você vai falar que seja feita o quê? Dar outra cara para bater porque você é nascido de novo? Não. A responsabilidade é tua ali. É tua casa, instituição de Deus. Agora, eu estou aqui no dia a dia, não é para eu impor a minha justiça. O Senhor nos deixa, Senhor, tem misericórdia. Como é difícil esse negócio. Como é difícil pregar esse daqui, porque eu estou aqui também. Mas aí, Senhor, para onde que vai? Então, Senhor, me ajude. Tem misericórdia, é difícil mesmo. Porque tem inimigo que parece que merece outra coisa, mas a palavra de Deus fala, não, mas não é você, deixa com o Senhor. Nenhuma maldade desse mundo vai ficar sem punição. Lembre-se disso, tem coisas que será lá na frente. Senão não teríamos missionários, mártires, que deram a sua vida por causa do Evangelho, que estavam representando Cristo ali. E foram mortos, irmãos. Vá ler biografia cristã séria, não de pastor que prosperou e comprou jatinho para andar para o Brasil afora como evangelista. Vá ler gente que deu a vida, deu seus recursos, deu o melhor da sua saúde, deu a sua juventude pela causa do Evangelho, para o Evangelho chegar em regiões remotas desse país e que tem muita coisa para inspirar o teu coração. Porque envolvia um chamado de Deus ali. Mas aí não inverta as coisas aqui. Naquilo que envolve as instituições que o Senhor estabeleceu para termos ordem onde estamos caminhando. Deus nos chama para defender a sua justiça como parte das instituições ordenadas por Ele e das quais a gente pertence. A ordem na igreja do Senhor, a ordem onde o Senhor nos coloca para trabalhar, a ordem onde o Senhor nos coloca para estudar, a ordem onde o Senhor nos coloca para sermos família. Porém, Deus nos chama, acima de tudo, para sempre confiarmos em Cristo. Sempre confie em Cristo, porque é o Senhor, em Cristo Jesus, que está transformando o nosso coração e nossos valores. É o Senhor que está transformando, porque, irmãos, como é que a gente transita nesse negócio louco entre misericórdia e justiça? Onde a minha raiva e o domínio próprio às vezes querem,
Tem muitas situações, irmão, que eu quero orar, fazer oração. Senhor, me dá só 5 minutos. Só 5 minutos. Dá só uma licença de 5 minutos no céu para poder agir como eu quero. E Ele não dá, graças a Deus. E se Ele desse, misericórdia. Misericórdia, mas não. Confia em Cristo. Porque sem a sua morte, pelos nossos pecados, irmãos, Jesus morreu pelos nossos pecados. Não é só o pecado do meu irmão, daquele que me ofende. Eu estou envolvido nisso. Eu tenho uma responsabilidade nisso, porque eu precisava de um Salvador. A começar de mim, da minha vida. E Deus nos chama a confiar nesse Cristo. Porque sem sua morte pelos nossos pecados, nós seríamos oprimidos pela culpa, estaríamos paralisados na vida de tantas falhas que a gente ia encontrar em nós mesmos e nos outros. Mas não é isso. A palavra de Deus nos fala, busque a justiça do Senhor, sim. Busque a sua misericórdia. Mas acima de tudo, fique firme em Cristo Jesus. E no dia que você não souber como lidar com algo, o Espírito Santo de Deus vai dirigir teus passos. Confia no Senhor. Irmãos, eu não tenho as respostas para tudo. Mas e se? Mas e aqui? Não sei, irmãos, porque eu também estou vivendo e tem coisas que me surpreendem. Falo, Senhor, é sério? E nessa situação é para eu ter perdão? Sério que com esse negócio que está acontecendo aí, que envolve meu nome, o nome da tua... é para eu ficar quietinho? Sério que... Aí o Senhor vai nos ensinando que ninguém está pronto nesse ponto. Mas a gente está caminhando porque a misericórdia e a justiça de Deus vai permeando a nossa vida. Porque quem é nascido de novo está em Cristo Jesus. E há uma transformação que a gente está lendo não só na carta de Romanos toda, mas nesse capítulo 12, aqui diz, não vivam, Romanos 12, 2, não está aí no PowerPoint, mas eu vou citar aqui. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.